Fala galera! Domingo acabando, segunda-feira chegando e as angústias começam a aparecer em nossa mente e no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre reconhecimento profissional. Quais são as principais angústias que todo profissional tem quanto a reconhecimento profissional? Se você é uma daquelas pessoas que tem aquela noção, tem aquela percepção de que trabalha muito, mas ganha pouco, que se esforça muito todos os dias, que está sempre ali disposto, disponível para o trabalho, mas ao mesmo tempo não percebe a contrapartida à altura. Se você é uma daquelas pessoas que sempre chega no horário, que é sempre pontual, que sempre busca estar sendo certinho ali no seu controle de ponto, em todos os seus compromissos. Se você é uma daquelas pessoas que ao mesmo tempo sempre fazem o que pedem, sempre estão ali disponíveis, cumpre com suas obrigações, se você é uma daquelas pessoas que sempre tem disposição para o trabalho, sempre está ali motivada, antenada, a fim de trabalhar, disposta e ao mesmo tempo sente que faz seu trabalho muito bem, sente que você atinge com os objetivos do trabalho em linhas gerais, mas que esse reconhecimento nunca vem. Se você percebe que toda vez que você almeja algum crescimento, almeja algum tipo de evolução, esse crescimento não vem. Se você se identifica com essas características, eu acho que esse papo vai ser muito bom, muito proveitoso para você. E aí tem algumas evidências que são importantes, né? Como é que você evidencia se esse reconhecimento realmente está num estágio que precisava ser potencializado? Um dos pontos é o seguinte: você sabe exatamente o que é que esperam do seu trabalho? Você tem essa clareza? Tem essa noção? Isso já foi dito para você pelo seu gestor? Seja no ato da sua contratação, seja quando você mudou de função, seja quando você assumiu determinado desafio. Foi-lhe dito com todas as letras o que se espera de seu trabalho? Você conhece essa expectativa? Você tem noção do que se espera desse trabalho, do seu trabalho? Esse é um ponto importante, né? Até que ponto as regras estão claras, né? Se você não conhece a regra do jogo, dificilmente você consegue fazer com que esse jogo termine com um resultado favorável para você. Então, é muito importante que você saiba quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e quais são as suas metas. O que está estabelecido para você? Quais são os resultados que você precisa atingir para que seu trabalho seja considerado satisfatório pela gestão? Eu acho que esse é um ponto importante para você refletir. Se você sabe quais são suas metas, se você sabe o que é que espera do seu trabalho, fica muito mais fácil você dar uma direção para os seus esforços. Se você está só cumprindo rotina ali, mas não tem uma noção clara do que é que se espera do seu trabalho, naturalmente vai ser mais difícil, né? Não é que seja impossível, mas vai ser mais difícil você mensurar se esse reconhecimento precisa chegar agora porque você já tem evidências disso ou não. Um outro ponto que você precisa avaliar, e também influencia muito em tudo aquilo que a gente fala em termos de reconhecimento, é quanto tempo você está na função e há quanto tempo você está trabalhando naquela empresa, organização, instituição, como você queira chamar. Há quanto tempo você está exercendo a função. É muito comum que a gente tenha uma expectativa de ter um retorno muito rápido em relação àquilo que a gente está construindo em termos de carreira. Você acha que 6 meses é muito tempo? Você acha que 1 ano é muito tempo para um reconhecimento? É pouco tempo? O que você acha? Em geral, as pessoas têm uma expectativa de retorno muito rápido. Se eu faço o meu trabalho bem, logo eu devo ser promovido. Mas não é assim que a coisa funciona na prática. O reconhecimento vem com uma série de fatores, inclusive desempenho. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O que é importante? É a gente perceber qual é o contexto em que nós estamos. Qual é o contexto da sua carreira? Qual é o contexto da sua empresa? Qual é o contexto da sua função? E um outro ponto que é importante que você tenha clareza é o seguinte: o seu trabalho é fundamental para a empresa, é fundamental, é essencial para o negócio. Sem você não seria possível cumprir com os objetivos do negócio, conquistar as metas do negócio, não só suas metas individuais, mas as metas da empresa. Então você é peça-chave do negócio. Essa é uma reflexão importante também para você fazer. Perceber onde você está nesse momento em relação à proposta da empresa, à proposta do negócio, aquilo que se espera alcançar e qual é o seu papel nisso e a sua relevância nisso. Qual é o valor que você agrega
para a organização. Esse é outro ponto importante para que você possa refletir. E aí um quarto ponto que eu acho que também te ajuda, também vai te ajudar a pensar um pouquinho em que momento você está em termos de reconhecimento. Você já fez ou você fez recentemente alguma coisa que merecia um elogio, em sua opinião, merecia um reconhecimento, seja ele simbólico ou financeiro, às vezes um tapinha nas costas, às vezes um reconhecimento público, às vezes também uma promoção. Você teve algum fato, algum aspecto específico, uma ação, uma realização recente que mereceu um reconhecimento mais explícito ou não? Essa é uma reflexão também que vai te ajudar nessa caminhada, nessa análise, quando a gente fala um pouco mais sobre reconhecimento profissional. E aí a gente para pensar, bom, beleza, já entendi, eu estou refletindo sobre esses pontos todos e tal, e aí, eu faço o quê? E aí tem algumas dicas, né, algumas recomendações que eu acho imprudente fazer para que você possa se posicionar melhor em relação ao momento em que você está, ao contexto que você está e aos resultados que você quer alcançar. Primeiro ponto, né, que eu acho super importante ser falado é saber o que se espera de você. Esse é o primeiro ponto. O que se espera do seu trabalho? Como é que você vai fazer isso? Se isso não foi dito em algum momento para você, pergunte. Pergunte explicitamente para o seu gestor. Chegue para ele, procure um momento adequado, oportuno, um momento que seja interessante, né? Um momento fértil para diálogo. Não é qualquer momento, não é qualquer hora, não é em qualquer local e não é na presença de ninguém. Você precisa achar o melhor momento para conversar com o seu gestor, com sua gestora, especificamente sobre o que se espera do seu trabalho. Se isso não ficou claro até o momento, você vai procurar ele em determinado momento, vai pedir para conversar com ele, vai chegar para ele, vai falar ou para ela, para falar especificamente. Isso não ficou claro para mim até o momento, eu queria uma ajuda sua. O que você espera efetivamente do meu trabalho? Quais são as entregas que você espera que eu faça para que eu possa desempenhar bem o meu trabalho nessa função? Esse diálogo deve ocorrer. Então eu acho que é o primeiro passo para você construir uma caminhada de crescimento, saber o que se espera do seu trabalho. E aí você pode ter essa percepção de uma maneira mais informal, mais subjetiva, ou pode ter também de uma maneira formal. E a melhor maneira de você ter isso explicitamente declarado é através de metas. Então o segundo ponto é, você sabe quais são as suas metas? Se você não sabe quais são as suas metas, está na hora de definir elas. Se elas existem, mas você não conhece elas, você vai perguntar também para o seu gestor ou para a sua gestora. Você vai perguntar claramente quais são as minhas metas, o que eu tenho que atingir para ter o meu trabalho sendo considerado, sendo apreciado, sendo considerado satisfatório, para eu atingir com os meus objetivos profissionais. Então você vai descobrir quais são as suas metas naquela função. Se você não tiver uma meta tangível, né, por assim dizer, uma meta SMART, que mais para frente a gente pode falar também sobre metas SMART, mas você pode dar um Google aí e pesquisar que vai ter com bastante clareza, tem muita informação na internet sobre isso. Mas se a sua meta ela não está definida, não está clara, não está tangível e não é política da instituição definir isso, defina você, estabeleça você as suas metas. Estabeleça para você, somente para você, as suas metas de maneira mensurável, de maneira tangível. E encontre o parâmetro que vai servir de referência para você buscar as suas metas. Então, depois que você descobre o que se espera de você, depois que você identifica ou define quais são as suas metas mensuráveis, agora é hora de buscar esse resultado. É hora de você fazer 3 coisas essenciais dentro de uma gestão, dentro de uma trajetória profissional, dentro de uma atuação profissional. Primeiro, planejar, depois executar e, em paralelo, controlar. Então, planejamento, execução e controle. Essa tríade tem que nortear a sua atuação profissional. É através dela que você consegue tudo que você precisa: planejar, executar e controlar. Então, o primeiro passo, basicamente, é planejar. Planejar aquilo que você vai fazer em relação à sua meta. Você já sabe o que é que você precisa atingir, porque ou você já identificou ou você já definiu a sua meta. Então agora você vai planejar os caminhos, você vai perceber os contextos, você vai perceber aquilo que influencia dentro do seu contexto para atingimento de sua meta. Então persiga aquilo que você precisa,
planeje com cuidado, veja quais são os recursos que você tem, os recursos que você não tem, quem pode te ajudar, construa um plano de ação, um plano de trabalho, basicamente aquilo que você precisa fazer, quais são as pessoas que estão envolvidas, quem é o responsável por aquilo, quase sempre você, qual é o prazo que você dá. Se você tiver uma ação muito grande, que demore demais para ser realizada, quebre em pequenas tarefas, pequenas ações. Para quê? Para que aquele conjunto de ações construa aquela entrega parcial do seu resultado final. Então, a etapa de planejamento é uma etapa super importante para que você possa ter uma noção clara daquilo que você precisa fazer ao longo do ano, ao longo do semestre. Mas é importante que você tenha ciclos anuais dentro de um processo de planejamento, que não é um planejamento estratégico, amplo, complexo, mas é um planejamento de suas metas, de seu trabalho, daquilo que você precisa realizar para cumprir com sua meta. Feito isso, você vai fazer, dentro do processo de planejamento, desenhar como é que você vai evidenciar o atingimento daquela meta, das suas conquistas parciais, que a gente chama também de quick wins, são pequenas vitórias, né? São pequenos resultados que você vai construindo e alcançando para chegar num resultado final satisfatório. Então é importante que você fique sempre atento a qual vai ser o seu instrumento de controle para evidenciar que você está mais perto do atingimento de sua meta, né? E é sempre bom você ter esse termômetro. Você está mais perto ou você está mais longe daquilo que você quer atingir? Esse é o principal instrumento de controle que você precisa ter para cada meta sua. O primeiro passo, e acho que é o mais importante, é um plano de ação. Um método interessante que vocês podem utilizar, que você pode utilizar, é o 5W2H, que vai basicamente compor, né, são as siglas em inglês, o que é que você precisa fazer, quando você vai fazer, quanto é que vai custar se tiver envolvimento financeiro, quem vai estar, né, envolvido nisso, e por aí vai. Quando você vai fazer, o como você vai fazer. Você vai construir aí com 7 referências, o 5W e o 2H, para construir o seu plano de ação. Não precisa utilizar todos, né? Mas é uma referência para você. Constrói um plano de ação, identifica qual vai ser o indicador de controle, como é que você vai controlar isso, se é periodicamente, se é mensal, se é bimestral, se é semestral, mas de uma maneira que você consiga ter aquilo à sua vista. Esse é o principal ponto para você atingir esse resultado. Então, uma vez que você planejou, criou os instrumentos de controle, agora você vai executar. Agora você vai cair com força total, vai mergulhar nisso e você vai executar obstinadamente a sua meta. As suas metas são suas e de mais ninguém. E você tem que ser obsessivo em relação a isso. Você não pode deixar para depois, você não pode procrastinar, você tem que ser guerreiro e guerreira nisso aí. Você precisa mergulhar de cabeça em suas metas e não deixar que nada nem ninguém deixe você longe de atingi-las. Agora, claro que você tem que ter equilíbrio, claro que você precisa ter basicamente respeito, ética, integridade em tudo aquilo que você está fazendo. Mas a sua meta é sua e de mais ninguém. Então você precisa criar um plano de execução e executar, ir lá e fazer. E aí você tem algumas ferramentas de produtividade que te ajudam com uma boa execução. Você pode pesquisar muito sobre isso. Pesquise sobre produtividade e você vai ver que 90% das ferramentas de produtividade fala basicamente de execução. Você tem uma boa parcela de planejamento, mas é a execução que faz a diferença para você fazer bom uso do seu tempo, para você fugir dos ladrões de tempo, para que você tenha um bom instrumento de organização e controle e para que você possa ser produtivo, produtiva dentro da sua realidade, porque não existe fórmula pronta. Cada um funciona de uma maneira. Você, na hora de executar, muitas vezes você vai ser mais produtivo ou produtiva à noite, ou pela manhã, ou no meio da tarde, ou após o almoço, ou no final da manhã. Depende, cada um tem um biorritmo diferente, cada um tem um caminhar diferente e você precisa descobrir o seu. E para isso é necessário muito autoconhecimento. Mas isso vai te ajudar muito também. Então essa tríade, planejamento, execução e controle, que vai te ajudar muito na sua caminhada, rumo a ser reconhecido, rumo a buscar uma visibilidade melhor para o seu trabalho e ao mesmo tempo você criar evidências que demonstrem como é que você pode atingir o seu objetivo. Esse é um caminho. A partir daí, existe um grande instrumento que você pode e precisa utilizar de tempos em tempos, pelo menos a cada 3 meses você precisa fazer isso, que é o feedback. Você precisa criar um ambiente em que você receba feedback. E se você não estiver em um ambiente
em que o seu gestor ou gestora forneça esse feedback espontaneamente ou diante de uma política institucional, você vai pedir esse feedback à pessoa. Você vai criar, da mesma maneira que eu falei anteriormente, um ambiente em que você possa ter terreno fértil para solicitar um feedback, para perguntar para a pessoa, ao seu gestor ou gestora, o que ela está achando do seu trabalho agora, que você agora tem metas definidas, que você tem um planejamento definido. Você vai chegar, provocar essa conversa com a pessoa e vai demonstrar aquilo que você está fazendo desde a última conversa, aqueles pontos que foram colocados como pontos de atenção, o que você fez a respeito para evoluir. Você vai perguntar para a pessoa como é que ela está enxergando o seu trabalho agora, se você melhorou esse e aquele aspecto que de repente foi colocado, e ao mesmo tempo trazer todo o seu plano de trabalho, como é que está a evolução do seu plano. Não necessariamente apresentar o seu plano para o seu chefe, mas falar sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu desempenho, pelo menos a cada 3 meses eu recomendo, se isso não for um hábito, se isso não ocorrer de maneira informal, no corredor, em conversas, no almoço e tudo mais, você provocar uma conversa formal, que não precisa ser uma conversa longa, mas que você consiga ter esse feedback, essa referência de como é que você está indo. Eu vou te falar por experiência, só o fato de você pedir pelo feedback, só o fato de você se colocar dessa maneira, só o fato de você demonstrar que está evoluindo e demonstrar que está se esforçando para melhorar e demonstrar que você está perseguindo resultados, só isso você já está na frente de 99% das pessoas que você convive. 99% que estão no seu ambiente de trabalho. Então, basta muitas vezes a postura é o que faz a diferença, a maturidade é o que faz a diferença, muito mais do que o resultado. Então, o que eu recomendo para você é justamente isso. Procure feedback, provoque o feedback e procure ter diálogo e aceite crítica, porque não adianta você pedir por um feedback, receber uma crítica e ficar de cara fechada, de cara amarrada. Não, quando você se abre para um feedback, depois a gente vai falar em outras oportunidades sobre feedback especificamente, você precisa estar com o coração aberto para ouvir também críticas e que sejam sempre construtivas. E se não forem construtivas, está tudo bem, transforme elas em críticas construtivas e canalize a sua energia para aquilo que realmente importa, que vai agregar valor para a sua carreira. Um outro ponto que é fundamental dentro desse processo de estabelecimento de meta, planejamento, execução e controle, é que você tenha uma capacidade de se comunicar muito bem. Você precisa se comunicar, você precisa comunicar com seus pares, você precisa se comunicar com seu chefe, você precisa se comunicar com parceiros, com fornecedores, com stakeholders, que são as pessoas que são partes interessadas naquilo que você está fazendo. Então você tem que ter como hábito se comunicar. Se a comunicação não for algo que seja seu forte, se você não se sente confortável numa comunicação, seja comunicação escrita, seja comunicação oral, seja falar em público, em grandes audiências e tudo mais, exercite isso, estude sobre o assunto, converse com pessoas sobre isso, procure entender o que é que te trava e desenvolva essa competência. Por quê? Porque a comunicação em qualquer profissão é de grande valia, de grande relevância. Quem se comunica bem tende a abrir portas, tende a construir caminhos, canalizar aí uma energia positiva para o desenvolvimento de projetos importantes, ser convidado para algumas coisas. Então a comunicação é uma competência super importante a ser desenvolvida. Então tente construir dentro de você essa habilidade de se comunicar. Se você está percebendo que a comunicação não está fluindo bem, se você manda um e-mail, por exemplo, envia um e-mail para alguém e vem uma resposta truncada, uma resposta atravessada, procure entender se você escreveu da melhor maneira esse e-mail, se você foi. O que acaba acontecendo? A linguagem escrita ela é fria, então nem sempre aquilo que você quer transmitir é aquilo que é percebido. Então perceba se você escreveu o e-mail da melhor maneira possível, se a pessoa realmente compreendeu a sua mensagem, esse é um ponto. Vamos falar mais de comunicação lá na frente. Procure também entender se quando você está conversando com as pessoas, você frequentemente não consegue se fazer entendido ou entendida. Perceba se isso é frequente na sua vida profissional, nos seus relacionamentos profissionais e até no relacionamento pessoal, porque quem tem dificuldade de comunicação profissionalmente também tem, geralmente, em seu círculo pessoal. É muito comum que se você tem algum tipo de conflito no trabalho, isso também se manifeste na vida pessoal e vice-versa.
Então, procure se desenvolver enquanto comunicador ou comunicadora. Faz parte do desempenho de qualquer profissional se comunicar, se relacionar, são das coisas mais importantes que tem. Então, comunicação é um troço super importante para o desenvolvimento da sua carreira. Um outro ponto, né, super importante que a gente não pode perder de vista, tem a ver com também um viés de comunicação, mas aprenda a divulgar seus resultados. O que é divulgar seus resultados? Né? Como é que você pode divulgar seus resultados? Lembre-se sempre, se você descobre, lembra que eu falei lá atrás sobre o valor que você agrega ao negócio, à instituição que você está lá inserida? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, se você entende o seu papel, se você define aquilo que você tem de relevante, né, enquanto seu papel na instituição, aquilo que você agrega de valor na instituição, e se você sabe quais são as metas que você precisa atingir dentro do escopo da sua função e que vão gerar como consequência valor agregado para o negócio, olha aí, você tem a faca e o queijo na mão. Você sabe o seu valor, você sabe o que você precisa construir. E se você tiver dificuldade de construir, você vai pedir ajuda para as pessoas também, para que você possa alcançar os seus resultados. Também faz parte dessa construção. Pedir ajuda é um ponto importante também no desenvolvimento das suas metas, e isso vai estar lá atrás do seu plano de ação. Quando você construir o plano de ação, você vai colocar lá também que tipo de ajuda você precisa e vai colocar ações específicas voltadas para isso. E aí perceba, você já sabe qual é a evidência que você tem, qual é o instrumento de controle que você tem que vai determinar a sua evolução em direção àquilo que você quer atingir. Quando você fizer isso, quando você construir esse instrumento, o que vai acontecer? Você agora vai ter como monitorar isso. E quando você for monitorando a sua evolução, você agora vai ter condições, inclusive, de falar sobre o seu trabalho com outras pessoas. Você pode conversar com as pessoas com mais segurança sobre aquilo que você está construindo, sobre aquilo que você está desenvolvendo, sobre como você estava antes e como você está agora. Você pode agora, por exemplo, internamente, conversar com as pessoas sobre isso. Você pode, nas suas redes sociais, seja se for uma rede social corporativa, por exemplo, você pode divulgar aquilo que possa ser divulgado, claro. Como é que está a sua evolução? Você pode postar uma foto, você pode postar um vídeo, você pode postar um resultado, você pode demonstrar a sua evolução, e isso serve para que você possa se posicionar e ganhar visibilidade tanto dentro da organização quanto fora da organização. E aí, quem sabe, né, com o passar do tempo, com a maturidade, com o desenvolvimento, até receber novas propostas de trabalho se aquele ambiente realmente não se mostrar produtivo. Mas perceba, você só vai chegar a essa conclusão de que aquele ambiente de trabalho não é fértil para o seu crescimento profissional, uma vez que você faça tudo isso que a gente está recomendando aqui. Todas essas recomendações são fundamentais para que você possa desenvolver um bom trabalho, dar o melhor de si, se posicionar. Agora, passou um ano, passou 2 anos e nada aconteceu. Depois que você assumiu essa postura e adotou essas técnicas, esse método que eu estou lhe ensinando, aí sim, se isso não estiver acontecendo aí de fato, está na hora de buscar outras possibilidades. Mas perceba, se você fez isso ao longo do tempo, se você desenvolveu comunicação, se você desenvolveu networking, se você desenvolveu uma capacidade de monitorar seus resultados e evidenciar seus resultados e mostrar para o mundo o que é que você vem fazendo enquanto profissional, enquanto marca profissional, automaticamente as oportunidades, as possibilidades, os convites virão. Mas você precisa antes fazer esse dever de casa. Então, uma vez que você conseguiu fazer todo esse esforço, você vai ver que quando você aplicar cada uma dessas ações, você vai perceber o quanto você vai amadurecer como profissional, o quanto você vai se posicionar de maneira diferenciada com seus gestores, com a sua equipe, com os seus colegas de trabalho e como isso efetivamente vai gerar um resultado positivo para você em termos de posicionamento, em termos de esforço, em termos de objetividade na sua atuação. E aí, perceba o seguinte, se você percebeu que você construiu todo esse clima, todo esse ambiente e deu tempo ao tempo também para as coisas acontecerem, é importante que você encontre mais uma vez uma oportunidade de dialogar com o seu gestor, com a sua gestora e peça por uma oportunidade. Entenda, você não vai pedir por um aumento, você vai pedir por uma oportunidade, você vai pedir por um desafio. Você vai dizer o seguinte, eu quero contribuir mais, eu quero ajudar mais,
eu sinto que eu estou sendo subutilizado ou subutilizada, subaproveitado, e eu acho que eu tenho mais a colaborar, mais a contribuir com a instituição, eu quero te ajudar. É isso. A linguagem é essa. É essa a proposta que você vai fazer. Você não vai pedir por um aumento, você vai pedir por uma oportunidade, você vai pedir por um desafio. E em outro momento eu vou explicar um pouquinho para você de que maneira você pode também pedir por um aumento, mas, primeiro de tudo, fazer esse dever de casa. E aí, quando a gente fala de reconhecimento profissional, existem vários fatores que influenciam. Primeiro eu quis trazer para você a percepção daquilo que você precisa fazer como dever de casa. Primeira coisa, você está fazendo o seu dever de casa? Antes de querer por um reconhecimento, antes de querer uma promoção, antes de querer que seja valorizado, etc. e tal, você precisa fazer o dever de casa. Se você está fazendo tudo isso, se tudo isso está sendo feito com clareza, se você consegue se desenrolar bem nesse sentido, aí vem a parte do diálogo. Eu tenho certeza, se você provocar o diálogo, as coisas vão acontecer. Se você der tempo ao tempo, porque não é no horizonte de um ano que as coisas acontecem, às vezes demora 2 anos, às vezes demora 3 anos, é assim, porque quando você constrói um relacionamento profissional, você constrói um relacionamento profissional a longo prazo. Não existem grandes saltos, isso é a maior falácia que se criaram. Vou dobrar o salário, vou pular 3 níveis hierárquicos. Isso é raro, isso não acontece com frequência, né? Então, não crie expectativas ilusórias em relação a grandes saltos de carreira. É de pouquinho em pouquinho, é de grão em grão que se constrói uma carreira, que se constrói uma remuneração, e aí sim a vida melhora e sempre melhora, sempre melhora. O que a gente pode falar em termos de reconhecimento? Você precisa ser a pessoa certa e estar no lugar certo, no momento certo para as coisas acontecerem. Se você se coloca como uma pessoa que resolve problemas, que tem foco em resultado, que tem a maturidade devida e que tem a capilaridade, que você consiga atuar em diferentes áreas, diferentes, abrangentes, que você ganhe esse corpo, né, de gestão, porque é natural que você desenvolva isso na medida em que você começa a olhar para a meta, para resultado, para objetivos. O que acaba acontecendo? Você começa a criar um ambiente fértil para que você seja lembrado ou lembrada. Só que para isso tem que existir uma vaga, né? Tem que existir uma posição. Então muitas vezes, por mais que você seja bom naquilo que você faz, ou boa naquilo que você faz, ainda não é suficiente, porque não existe uma janela para você, né? Não existe uma porta para você atravessar. Você tem que esperar a oportunidade aparecer, né? E aí a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade, mas é importante que você perceba o contexto. Às vezes, você não é considerado para uma determinada posição, e seu colega que está do lado é considerado por uma mera questão de predisposição que se tem para determinada área, para determinado desafio. A gente sempre acha que está pronto, a gente sempre acha que é a nossa vez, a gente sempre acha que agora é a minha vez de ir lá e eu não fui reconhecido e fulano foi, etc. e tal. Isso é normal, isso acontece. Mas assim, ao mesmo tempo, às vezes a gente não está tão pronto assim, às vezes a gente não está tão maduro assim, às vezes não é a melhor hora, nem é o melhor momento para você, e às vezes você não fez esse dever de casa que você acha que fez, ou não cacarejou, né? Colocou o ovo e não cacarejou, não fez realmente a divulgação que precisa ser feita do seu trabalho e não foi construindo a relação pouco a pouco, não foi desenvolvendo o networking, né, da maneira correta, enfim. São vários aspectos, são várias coisas que precisam ser ditas. Aqui o espaço realmente é curto para a gente falar sobre tantas variáveis, mas o que é que eu queria deixar claro aqui nessa nossa conversa, nosso bate-papo? O reconhecimento vem das pessoas que assumem uma postura diferente, que aprendem a divulgar o seu resultado, aprendem a trabalhar com metas, aprendem inclusive a gostar de metas. Quando você começa a trabalhar com metas, se você não tiver, você sente falta, né? Você sente um vácuo ali, porque você não sabe o que espera do seu trabalho, e a meta é a melhor maneira de evidenciar aquilo que se espera do seu trabalho e como você está se desenvolvendo e desempenhando em relação à meta. Então, era isso que eu queria falar um pouco para você. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, faz seu comentário, traz a sua experiência pessoal, fala sobre sua dificuldade no seu trabalho, aquilo que você quer de dica, dá um direct, a gente conversa também, aproveita esse conteúdo. Todo domingo a gente vai estar falando do Quase Segunda e vai ser justamente o ponto de encontro que a gente vai ter para discutir essas angústias, né? Essas angústias da quase segunda-feira chegando e a gente em pleno domingo pensando como é que vai ser a semana. Segunda-feira para você tem que ser assim, ó, planejada,
controlado e bem executado para que você tenha uma excelente semana. Beleza? Fica a dica aí, tamo junto, grande abraço, bom resto de final de semana para você e uma excelente segunda-feira. Tenho certeza que vai ser muito produtiva. Grande abraço!